Alessandra, que aceitou o nosso convite de ministrar a palavra do Senhor para nós nesta noite. Fique atento, deixe que o Espírito Santo te toque através desta palavra, que Deus possa te abençoar. Diaconisa Alessandra, para quem não sabe, é minha cunhada, mulher de Deus, e nós estamos felizes por tê-la conosco nesta live. Que Deus te use, fique à vontade, a palavra é tua. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu estou muito feliz de estar nesta noite reunida com esta igreja. Eu quero agradecer aos pastores desta casa por esta rica oportunidade, principalmente o meu cunhado, o pastor Hiro, homem de Deus, homem de oração. E eu quero agradecer a Deus porque nós estamos aqui como um corpo e Ele é o cabeça. Eu quero agradecer a Deus porque nós estamos unidos em adoração, em louvor e em oração. Eu gostaria junto com vocês de meditar hoje no livro de Lucas, capítulo 2, o versículo 41 ao 52, que diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Esse texto vai nos falar daquele episódio em que José e Maria perdem Jesus durante o caminho de volta para casa. E esses dias atrás eu estava meditando neste texto e pensei, quantas vezes nós também temos perdido Jesus no decorrer da nossa caminhada? Às vezes nós perdemos Jesus porque nós nos achamos autossuficientes, não precisamos mais dele para nada, já temos tudo. Ou às vezes nós perdemos Jesus pelo caminho porque nós não dependemos mais dele, né? Confiamos na força do nosso braço. Ou porque nós crescemos demais e Jesus não encontra mais lugar nas nossas vidas, na nossa agenda, na nossa rotina. Ou às vezes nós esquecemos Jesus porque pedimos algo para Ele e Ele não dá aquilo que pedimos do jeito que queremos e como queremos. E a palavra que o Senhor fez me refletir e eu gostaria de compartilhar com vocês é que se por acaso no trajeto da nossa caminhada nós perdemos Jesus, que nós possamos voltar para encontrá-lo, como os pais deles fizeram aqui no versículo 45, que diz que voltaram a Jerusalém atrás de Jesus. E muitas vezes nós temos que voltar ao primeiro amor para buscar a Jesus. Será que nós perdemos Jesus em nosso quarto quando nós passamos a orar menos? Então é lá no nosso quarto que nós devemos buscar a Jesus orando mais. Será que nós perdemos Jesus quando nós deixamos de dar importância para a Bíblia e não lemos mais a Bíblia? Então nós vamos reencontrar com Jesus lendo a palavra de Deus, lendo as Escrituras.
Será que nós perdemos Jesus quando nós pecamos? Se assim for, nós só vamos reencontrá-lo novamente se nós abandonarmos todo e qualquer pecado, nos arrependermos e buscarmos ao Senhor e a ajuda do Espírito Santo. Que nós possamos correr para os braços de Jesus, né? Nós não podemos negligenciar este amigo tão fiel, tão leal, que tem palavras de vida eterna, palavras reconfortantes nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, né? Que nós possamos olhar para Jesus a todo instante para nós não perdermos ele de vista. E aí eu fiquei pensando, mas quando que nós devemos buscar a Jesus? Alguns acham que são jovens demais para buscar a Jesus, outros são ocupados demais para buscar a Jesus, outros acham que são idosos demais para buscar a Jesus, mas a resposta para essa pergunta é que agora é o tempo, agora é a hora, o momento é esse de nós buscarmos a Jesus. Que nós possamos buscar a Jesus, quem é jovem, buscar a Jesus na força da sua juventude, quem já é maduro, buscar a Jesus agora na fase que está vivendo, na sua estabilidade, e quem é idoso, que não adie a chance de buscar a Jesus para que não seja tarde demais. Não sendo pessimista, mas é comprovado que a cada dia que passa, a morte vai se aproximando de nós. Então, que nós não deixemos para depois de buscar a Jesus, que seja hoje, que seja agora, que nós busquemos a face do Senhor em oração, em jejum, em arrependimento, porque só nele há resposta e só nele há saída. Interessante que quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais estamos perto dele, nós levamos pessoas até ele. E aí eu me lembrei do texto que se encontra em Marcos, capítulo 9, que um pai leva o seu filho até Jesus numa situação muito difícil, numa situação em que ele já havia recorrido a vários métodos e tudo havia falhado, tudo já tinha se esgotado. Ele vai até Jesus e Jesus responde: trazei-no até mim. Então é isso que Jesus fala para mim e para você hoje, que nós levemos pessoas até Jesus por meio das nossas orações, que nós levemos até Jesus os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos familiares, por meio da oração, que nós não desistamos de ninguém. Enquanto a pessoa estiver respirando, leve ela em oração até o Senhor Jesus, porque para Deus não há nada difícil, não há caso perdido. Amém? O versículo 49, o 48 diz assim: e quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Que nós possamos procurar ao Senhor Jesus com desejo ardente, ansiosos em encontrá-lo. E depois o 49, Jesus fala: por que me procuráveis? Às vezes nós procuramos Jesus só para atender necessidades egoístas, né? Para ter bens materiais. Não que seja errado, mas que esse não seja o nosso foco. Que nós não busquemos Jesus só para a cura de uma enfermidade, que nós não busquemos Jesus só para a solução dos nossos problemas, mas que nós possamos buscar a Jesus como Simão Pedro disse lá em João 6,68, porque ele é o único que tem palavra de vida eterna para mim e para você. Então busque ao Senhor com todas as suas forças, com todo o seu vigor, porque é dele e é nele e é por ele todas as coisas. Eu estava meditando sobre oração, já que nós estamos reunidos numa sala de oração, e nós podemos perceber que na Bíblia muito se fala de oração, seja através de exemplos, seja através de promessas. A Bíblia, basta você abrir a Bíblia e lá está escrito: e então começaram a invocar o nome do Senhor. E então começaram a buscar o nome do Senhor. Então é tempo de nós buscarmos ao nome do Senhor.
Na Bíblia nós temos vários exemplos, exemplo de Jacó, exemplo de Daniel que orava 3 vezes ao dia, exemplo de Davi que buscava a Deus do fundo do seu coração, exemplo de Paulo e Silas que oraram dentro da prisão, Elias que buscou o Senhor na montanha, a oração de Ana, a oração de Neemias são orações que nos inspiram. E se o Senhor falou tanto em oração na Bíblia, é porque Ele sabe que nós precisamos dela. Nós precisamos da oração. Nossa necessidade é tão profunda que nós não podemos parar de orar até chegarmos no dia que estaremos no céu com Ele. Nós temos que orar sem cessar. Orar como filhos que buscam a face do seu Pai. A oração nos leva a ter comunhão e intimidade profunda com Jesus. O problema vai chegar? Vai chegar. E aí, quando eu parei para pensar nisso, eu me lembrei da fome que abateu as nações e chegou até a casa de Jacó e da sua família. Mas o Deus da providência tinha preparado um povo egípcio para ter um armazém cheio de grãos para atender às necessidades de Jacó e da sua família. E hoje eu quero te dizer que não importa o seu problema, não importa se tudo está contrário, se está dando tudo errado, o Deus da providência está reservando para você algo extraordinário. Ele está preparando uma reserva no seu nome, uma vitória para você. Talvez o lugar da onde virá o nosso resgate, a nossa resposta, seja um lugar inesperado, como foi para Jacó e sua família. Mas a resposta virá. Eu quero te lembrar que se os homens não te alimentarem, os corvos te alimentarão. Se a terra não produzir o trigo, maná do céu cairá sobre você, sobre sua casa e sobre sua família. O que nós devemos fazer? Nós não podemos desanimar. Os dias estão difíceis, dias de luto, dias de tristeza, dias de notícias ruins, mas nós temos que nos movimentar em oração. Parabéns para vocês que estão nesta noite aqui, nessa sala de oração, porque nós temos que nos movimentar em oração. A oração nos levará rapidamente à presença de Jesus. E os estoques de Jesus nunca acabam. Neles ainda há cereais para mim e para você. O coração de Jesus não é insensível. E aí, alguém pode me perguntar, nós estamos sozinhos? Não. Jesus está conosco. O Espírito Santo está conosco. E Ele nunca cessa de interceder por nós. Em Lucas, capítulo 22, o versículo 31 e 32 diz: Disse também o Senhor, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus defende hoje a nossa causa. Jesus desarma armadilhas. Jesus revela emboscadas. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Através da oração, irmão, irmã, nós buscamos a Jesus, que é o nosso socorro infalível. Ele é a resposta para os nossos problemas. Ele é o Todo-Poderoso que pode quebrantar corações endurecidos. Ele pode curar enfermos e Ele pode ressuscitar os mortos. Quando nós não podemos fazer nada, Jesus pode fazer tudo. Ele é o Deus do impossível. A nós cabe apenas buscá-lo e confiar que tudo ficará bem. Eu lembrei-me de Pedro, quando Pedro estava afundando. Pedro ergueu a sua mão, que você também possa erguer a sua mão nesta noite e gritar: socorre-me, Senhor. E Ele não deixará de nos socorrer. Ele vai nos socorrer e nós não pereceremos. Nós não devemos ceder às distrações,
Porque quando nós falamos em buscar ao Senhor, quando nós falamos em oração, muitas distrações aparecem para nos tirar do foco. Mas nós devemos ser firmes e constantes na decisão de orar e de buscar ao Senhor. Nós devemos falar com Deus até que nossas palavras se transformem em respostas. A oração sempre vem antes da bênção. Eu não sei que estratégia você vai usar para orar. Se você vai precisar pôr o seu relógio para despertar, eu não sei. Mas você tem que pôr um propósito. Todos os dias se dobrar diante do Todo-Poderoso. Você tem que dar uma ordem ao seu corpo de se prostrar diante do Rei dos Reis. Porque quando você se humilha diante dele, ele te exalta. Ele se agrada de ver o filho nos pés dele chorando. Então que nós possamos nos ajoelhar diante de Jesus. E não nos ajoelhar diante dos problemas. Não nos render às notícias ruins. Não dar crédito nem ouvido às más notícias. Mas que nós possamos nos render a ele, somente a ele, confiar nele. Eu quero dizer para vocês e profetizar na vida de vocês que a sua oração será respondida em nome de Jesus. Aí eu me lembrei de Moisés, quando ele já estava enfraquecido, já estava cansado. Um segurou uma mão de Moisés e o outro a outra. E eu quero te dizer que quando você estiver cansado, deixe a fé segurar uma mão e a esperança segurar a sua outra mão. E fique sentado em cima da rocha que é Jesus, o Salvador. Porque Ele não deixará você sem resposta. Ele não deixará o sol se pôr até que a resposta chegue para você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que possamos buscar a Jesus em todo o tempo, não somente quando nós tivermos necessidades urgentes ou problemas difíceis ou aflições. Que não seja a dor que nos leve a buscar a Deus, mas seja a saudade da presença dEle. Que seja a saudade do nosso Abba, do nosso Papai querido que nos faz orar todos os dias e derramar lágrimas aos seus pés. Nós não podemos agir pela força do nosso braço, nós não podemos agir sem a ajuda do alto, sem a ajuda de Deus, porque os nossos caminhos são perigosos, são tortuosos, o nosso coração é enganoso. Nós somos fracos, mas quando nós recorremos a Jesus, nós nos tornamos fortes. E a oração, ela é tão eficaz, ela é tão poderosa que ela traz paz para a nossa mente agitada. Quando você dobra o seu joelho, você coloca um louvor de fundo e mesmo que você não tiver palavras e você só conseguir chorar, o Espírito Santo vai invadir o seu coração, vai te encher dele e a paz vai reinar na sua mente, vai reinar na sua vida, vai reinar no seu coração. Nós precisamos nos lançar aos pés de Jesus nesses dias tão difíceis. O mundo não está encontrando consolo, porque o mundo está buscando na fonte errada. O mundo está buscando em fonte seca, mas você e eu temos a fonte certa para buscar. É em Jesus a nossa fonte, é em Jesus a nossa confiança, é nele que nós vamos buscar. Ele é a nossa esperança. Ele tem o alívio para a nossa dor, ele tem a resposta para o nosso coração. Eu quero te encorajar a não parar de orar. Mesmo que você não ouça a voz de Deus, Ele está ouvindo a sua voz. Aleluia. Glória a Deus. A oração é uma fonte de poder e é maravilhoso receber bênçãos pela porta da oração. E eu também quero te incentivar nos seus momentos de orações com Deus. Seja grato a Deus pelas orações respondidas, seja grato a Deus pelas respostas que já chegaram, porque a gratidão é a memória do coração, e nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E se ele já respondeu, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, ele é hoje e será eternamente, ele vai responder ainda as nossas petições. E quando a oração não é respondida, quando a bênção tarda em chegar, eu quero te incentivar a esperar no Senhor, porque aí ela será mais saborosa.
É bom esperar no Senhor, é bom esperar pelo Senhor. Jesus, o Filho, ele foi mais querido quando os olhos de Maria o encontrou após procurá-lo com o coração entristecido e aflita. E é assim conosco também, quando chegar a resposta da nossa oração, terá um sabor diferenciado, será ainda melhor. Quando nós oramos, nós acumulamos energia. Quanto mais tempo nós oramos, mais fervorosos nós ficamos. É como um atleta que ganha força quando ele está se preparando para a competição através dos exercícios. Quanto mais tempo o portão fica fechado, mais o cristão bate fervoroso, confiante, determinado que Deus vai responder, que Deus vai abrir a porta. A oração é a sincera expressão da nossa total dependência de Deus. Nós dependemos totalmente de Deus. As nossas habilidades não servem para nada. Os nossos diplomas não servem para nada. A força do nosso braço não serve para nada. Nós somos totalmente dependentes dele. E é dele que nós queremos a resposta, porque a maneira dele trabalhar é a mais linda, é mais perfeita e eficaz. E a oração, queridos, nunca fica fora de moda. Ela é sempre bem-vinda nos céus e sempre chama a atenção de Deus. Então não pare de orar, continue orando. Jesus é o nosso maior exemplo, ele não precisaria orar, mas a vontade de estar em comunhão com o Pai fazia ele orar diariamente. Jesus não precisaria orar, mas o amor que ele tinha pelas pessoas o fazia orar diariamente. Eu quero te incentivar a orar diariamente por essa pessoa que você ama. Eu quero te incentivar a orar diariamente para encontrar com o Papai todos os dias. E eu quero te dizer que a oração é para todos. A oração é para o forte, para que ele não fique presunçoso e orgulhoso. A oração é para o fraco, para que ele não caia em desespero. A oração é para o alegre, para que ele não se embarace com as coisas desta vida. E a oração é para o triste, para que ele não caia em murmuração. Ore com fé, porque a oração não combina com timidez, a oração não combina com incredulidade. A palavra de Deus diz: nos aproximemos do trono da graça com confiança. Ore crendo na resposta, que a resposta chegará. Talvez você ainda não teve a resposta que espera, mas eu quero te dizer que você tem promessa. E Deus diz nesta noite para mim e para você: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Permaneça firme na presença do Senhor, não pare de orar. As nuvens mais escuras se transformarão em chuvas de bênção. As nuvens mais escuras se transformarão em chuvas de graça. As nuvens mais escuras se transformarão em chuvas de misericórdia sobre a minha e sobre a sua vida. Quando nós estamos apaixonados por alguém, qualquer separação é como se fosse uma morte para a nossa alma. E é assim que nós devemos sentir quando nós estivermos longe de Jesus, que nós sintamos saudade da sua presença. Nós temos que todos os dias correr para a cruz e abraçar a cruz, abraçar Jesus, porque quando nós corremos para ele, a bênção dele encontra com as nossas súplicas. Quando nós corremos para ele, a plenitude dele se encontra com as nossas necessidades. Eu tenho alguns testemunhos de resposta de oração e Deus já respondeu a oração de cura, que eu já pedi algumas curas. Deus já abriu portas de emprego, Deus já me deu bênçãos materiais. Mas eu quero testemunhar para a glória e honra do nome do Senhor que a oração que Deus me respondeu, o maior milagre que os meus olhos
puderam ver, não foi cura de câncer, não foi porta de emprego, não foi compra de carro, não foi compra de casa. O maior milagre que os meus olhos contemplaram foi a conversão do meu filho. Porque quem sabe da minha história sabe que eu criei e eduquei o meu filho nos caminhos do Senhor, mas quando chegou a adolescência, ele escolheu o caminho do mundo, se afastou do Senhor, e o meu coração ficou dilacerado. Eu só sabia chorar. E eu comecei a colocar minha cara no chão, no pó, e clamar ao Senhor por misericórdia. Eu chorava, eu gritava desesperadamente por socorro. E foi um ano de dor. Parece que foram os dias mais longos da minha vida. E a minha força humana nada conseguiu fazer. Eu cheguei a bater nele, mas ele diz que não foi as surras que eu dei. Não foram as palavras que eu disse. Ele diz que foi o Espírito Santo de Deus que convenceu ele do pecado e ele voltou para Jesus. Glória a Deus. E eu quero te dizer que não vai ser a força do seu braço, não vai ser o seu agir, não vai ser a sua estratégia, não vai ser o seu projeto. Vai ser a estratégia de Deus, vai ser o projeto de Deus, vai ser a maneira de Deus, vai ser o Espírito Santo que convence, o Espírito Santo que entra onde eu e você não pode entrar. É o Espírito Santo de Deus que entra no coração do homem, da mulher. Então eu quero te incentivar a crer ainda mais no poder do Deus que ouve oração. Eu gostaria agora de pedir para você fechar os seus olhos, colocar a sua mão no seu coração nesta noite. Nós vamos orar juntos, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus força para caminharmos como Elias, que Deus nos restaure a força, que nós possamos caminhar por mais e mais dias nesta jornada que nos é proposta, caminhando de fé em fé na presença do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, eu te agradeço, Senhor, por este grupo de irmãos corajosos que se levantam nesta noite, Pai, em oração. Senhor, declarando que eles são totalmente dependentes de Ti, Pai. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nossa caminhada. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa todas as vezes que nós deixamos o Senhor pelo caminho, confiando em nós mesmos ou confiando em outra pessoa. Senhor, nós queremos restaurar nossa intimidade contigo e te buscar, Senhor, te buscar em todo o tempo, Pai. Ó Senhor, nós queremos apresentar a Ti em oração os nossos familiares, os nossos amigos, Senhor. Nós colocamos nas Tuas mãos o nosso país, Pai, a nossa nação. Ó Senhor, nós confiamos no Teu cuidado, como um pai cuida dos seus filhos, cuida de nós, Senhor. Cuida da nossa casa, da nossa família, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz o que o Senhor sabe fazer de melhor, que são milagres, Senhor. Obrigado, Pai, por esta rica oportunidade. Obrigado pelo seu amor que nos alcança e nos envolve, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço, Pastor Hira, a oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Amém. Deus abençoe, diaconisa Alessandra.